E aí, primeiro ano que eu mais gosto, tudo tranquilo? Estão todos bem? Meus amores e minhas amoras, espero que vocês estejam se cuidando dos seus, levando a sério esse momento que realmente é muito sério, tá? Aqui, professor Anderson Marques, Geografia. Vamos tocar o barco aqui desse jeito agora nesses dias, né? Nós paramos exatamente a partir do ponto em que a gente vai falar de projeções cartográficas. Lembrando que na aula passada eu mandei uma videoaula para vocês introduzindo cartografia, certo? Vou tentar ser o mais sucinto possível para o vídeo não ficar muito enfadonho, mas vamos lá. Então vamos falar então de projeções cartográficas. Classificação das projeções cartográficas, a gente vai ter que entender primeiro que projeção cartográfica são representações da superfície esférica da Terra em um plano, chamado plano esférico, possibilitando assim a construção de um mapa. E aí tem técnicas que são usadas para estipular a forma que essa projeção vai ser feita, e aí essa classificação pode ser quanto ao método. Quanto ao método, galera, uma projeção pode ser geométrica, baseado em princípios geométricos projetivos, ou analítica. Essa aqui, primeiro, estabelece o que vai querer fazer e a partir daí, baseado em formulação matemática, eles fazem a projeção. Essas projeções, elas podem ser também quanto à superfície de projeção. Azimutais, planas ou polares, aqui também tem esse nome, plana, polar, azimutal, cônicas, cilíndricas ou polissuperficiais. Começando então com as projeções planas, polares ou azimutais. Nesse tipo de projeção aqui, a superfície é um plano. O mapa aparece arredondado, como vocês estão vendo aqui, e o ponto de contato é o meio da projeção. Aqui o mapa com o Brasil no meio, olha que interessante. Já viram desse por aí? Se você vê a escolinha do professor Girafales, o meio lá é o México. Qualquer filme dos Estados Unidos, o meio deles lá é os Estados Unidos. Do Brasil, o nosso meio aqui geralmente não é o Brasil, né? Mas enfim, é isso. Essa aqui está com o ponto de contato no Polo Norte. Depois a gente vai ver assim essas projeções mais a fundo, tá? Todas elas. Quanto à superfície, elas podem ser cônicas. O mapa cônico geralmente tem forma de leque, porque é um cone que vai determinar o ponto de contato, depois eu mostro. E aí os meridianos convergem para o polo, os paralelos são concêntricos em forma de arco, como vocês estão vendo aí. Elas podem ser cilíndricas, o globo, o mundo, é envolto por algo na forma de cilindro, e esse cilindro é aberto, de modo que vai ficar um mapa retangular, com paralelos e meridianos se cruzando, como vocês estão vendo aí. Essa é a cilíndrica, já a gente vê mais exemplo dela. A polissuperficial, ela é caracterizada pelo emprego de mais do que uma superfície de projeção. Então eu posso pegar um ponto de contato em um lugar, baseado na cilíndrica, e outro baseado na cônica, enfim. O fato é que esse mapa geralmente sai distorcido, assim, cheio de pontos de contato, enfim. Isso aqui é chamado de polissuperficial. Quanto às propriedades, elas podem ser conforme, equivalentes e equidistantes. No caso da projeção conforme, vou só situar aqui, isso. Os ângulos são preservados respeitando as formas. Aqui eu tenho um mapa de Mercator que respeita a forma, distorce o tamanho. Olha o tamanho da Antártida aqui. Compara a Groenlândia com a América do Sul. A América do Sul é quase 8 vezes maior que a Groenlândia na realidade. Então, na projeção conforme, respeita-se a forma, o tamanho não. Tem a equivalente, que é o contrário. Na equivalente, os tamanhos equivalem, a forma não. Compara a Groenlândia com a América do Sul aqui. A América do Sul é muito maior, certo? Só que o mapa está esticado no sentido norte-sul aí, ó. Está mais fino no sentido leste-oeste. Por quê? Porque na equivalente, a ideia é respeitar o tamanho, não a forma. Tem as projeções chamadas de equidistantes, que são aquelas que não apresentam deformações lineares em linha reta. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, esse é o ponto de contato. Em linha reta, a ideia é que a distância seja respeitada. Essas projeções, elas geralmente são a plana, polar ou azimutal. Quanto ao tipo de contato,
Tem a projeção que é tangente, aqui tem um só ponto de contato, como essa aqui, por exemplo. E tem as secantes que tem mais de um ponto de contato, como são as polissuperficiais, por exemplo. Mas aí, para a gente entender isso melhor, vamos lá. Aqui é o que realmente tem mais peso. Projeção cilíndrica corresponde à projeção cuja superfície esférica terrestre é projetada sobre um cilindro tocante aqui, ó. Tem um cilindro em volta. Aí você corta o cilindro aqui e abre. O ponto de contato vai virar um mapa, com paralelos e meridianos se cruzando. Certo? Duas projeções cilíndricas são as mais importantes, que no caso são as de Peters e a de Mercator. A projeção de Mercator, ela foi elaborada por um belga chamado Gerhard Mercator em 1569. Quando você olha para a projeção de Mercator, você percebe perfeitamente que ela é conforme, ela respeita a forma. Olha a Groenlândia dele, olha a América do Sul. Na direção dos polos, tudo é aumentado. Na direção do Equador, os tamanhos se aproximam da realidade. Essa projeção aqui, ela é muito boa para navegação, respeita a forma, não respeita o tamanho e tal, mas como ela tem a Inglaterra no meio, por cima e maior, a Europa no meio, por cima e maior, ela foi chamada de eurocentrista. Então guarda isso, ó. Mercator, respeita forma, não respeita tamanho, eurocentrista. Isso é o mais importante. Na contraposição dessa tem a de Peters, que também é cilíndrica como a de Mercator. Foi proposta em 73 pelo alemão Arnold Peters. E nessa proposta a gente tem em primeiro plano os países do hemisfério sul, mas a África em especial. Respeita os tamanhos, mas não respeita as formas. Groenlândia pequenininha, América do Sul grande e tal. E como coloca os países pobres em evidência, ela foi chamada de terceiro mundista. Então, Peters respeita tamanho, não respeita forma, ela é equivalente e ela é terceiro mundista. Equivalente porque os tamanhos equivalem, conforme porque as formas é que são respeitadas. Ok? A projeção cilíndrica mais utilizada é a de Robinson, que é essa aqui, por certo, foi essa que você viu por aí. Para o Robinson fazer essa projeção, ele não respeitou nem forma nem tamanho. Ele apresentou assim distorção nos dois casos, é um meio termo entre Peters e Mercator. Só que para fazer isso, o que ele fez? Ele colocou os meridianos em forma de linhas curvas. Aqui, ó, como vocês estão vendo, os paralelos não, estão retos. Mas olha a Groenlândia ou a América do Sul. Está tudo mais ou menos compatível com a realidade, embora não exista uma projeção que realmente seja compatível com a realidade. A gente tem que deixar isso muito bem claro. Tá? Arthur Robinson, Estados Unidos, década de 60. Essa é a projeção dele. Saindo das projeções cilíndricas, vamos para as cônicas. Projeção cônica por quê? Porque o que vai envolver o globo é uma estrutura em forma de cone, como vocês estão vendo aqui. Aí quando eu abro, vai ficar um mapa assim, ó, em forma de leque, com meridianos convergindo para o polo, paralelos em forma de arco, paralelos concêntricos. Aqui, quanto mais no meio da projeção, mais a projeção apresenta aproximação com a realidade. A gente fala que nas áreas temperadas, nas zonas temperadas, essa projeção ela é mais próxima da realidade. Envolve o globo terrestre com a forma de um cone, muito utilizada para representar regiões regionais em latitudes médias, tal. Paralelos formam círculos concêntricos e meridianos convergem para os polos em linha reta. Bom, talvez vocês já viram esse mapinha aqui em tela de tanque de guerra ou de avião, de filme, que vai dar o tiro no outro avião. Geralmente o alvo fica piscando no mapinha desse aqui. Essa projeção é cônica, ok? Não tem a intenção de mostrar o mundo inteiro, né? Tem a projeção plana, polar ou azimutal. Essa projeção aqui, ela acontece quando eu pego um plano e coloco o ponto de contato do globo com esse plano. E aí o mapa sai assim. Ele também não é um mapa muito completo. Ele vai ser parcial, dependendo do ponto de contato. Nesse caso, os paralelos são circulares e os meridianos se cruzam nos polos, como vocês estão vendo aí. Ó. Mapa redondo, projeção plana. Alguns outros exemplos aí dessa projeção.
E nesse caso eu quero chamar a atenção de vocês para a bandeira da ONU. Que projeção é essa aí, turma? Plana, né? E ela é focada em qual hemisfério? No sul ou no norte? No norte, né? Então é o que está aqui perto do ponto de contato que é importante nessa projeção. O resto é periferia. Olha como o Brasil aparece aí, olha como a Austrália. Bom, o mapa da ONU, a bandeira da ONU, perdão, já deixa muito claro que o objetivo da ONU mesmo é defender o interesse dos países que estão lá no hemisfério norte. Ok? Por hora é isso. Grande abraço para todos. Não deixem de estudar. Semana que vem a gente vai mandar mais coisa aí, tá? Fiquem com Deus.